Queridos irmãos em Cristo, é muito bom estar mais uma vez aqui com vocês nesses momentos de reflexão, de aprendizado e de crescimento na doutrina tão pura, originada dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Para preparar para a nossa prece de hoje, nossa formação do ambiente mais positivo, eu gostaria de lhes propor lermos capítulo 2 da Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier com André Luiz sendo o espírito responsável, em 1947. E diz André Luiz quais são os princípios redentores que nos levam aos caminhos de Jesus. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem guardar restrição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você, por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na sua aplicação. Pai amado, Jesus mestre querido, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, irmãs e irmãos em Cristo reunidos para mais um ensinamento da seara de nosso Mestre Jesus, trazido pela doutrina espírita por meio dos nossos mensageiros, amigos espirituais, que tanto querem o bem nosso, que tanto pedem por nós e torcem por nós a cada passo do caminho. Obrigado pelo grupo Fraternidade que nos acolhe, tendo como mentor nosso amigo Humberto de Campos, que também, junto com nós aqui, busca que essas lições de hoje calem fundo em nossos corações e nos guiem para os caminhos do Mestre. Assim, agradecidos por tudo que recebemos, pedimos permissão para iniciar nossos estudos de hoje dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Caros irmãos, nossa lição de hoje vem mais uma vez do livro Palavras de Vida Eterna, e hoje nós vamos tratar da lição 42, trazida por Emmanuel, que tem como título No Serviço Mediúnico. A gente deve lembrar sempre, a gente está toda sexta-feira aqui falando dessa obra, Palavras de Vida Eterna. Mas convém mais uma vez lembrar que o propósito de Emmanuel, ao escrever essa obra,
foi procurar o sentido dos ensinamentos do Mestre com as chaves da doutrina espírita, legadas pelas mãos de Allan Kardec. O que ele procura é que entrelacemos atenção e pensamento sem outras credenciais que não sejam as necessidades do coração. Dessa forma, Emmanuel nos reúne a fim de ouvir as lições claras e simples do Mestre, pedindo a ele que tenhamos o necessário entendimento dessas lições e as coloquemos em prática sempre em nossos caminhos, nossos aprendizados de vida. Na lição de hoje, irmãos queridos, Emmanuel nos convida a refletir sobre um dos ensinamentos transmitidos por Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. No capítulo 12 dessa carta que Paulo escreveu, ele estava preocupado com o fato de seus irmãos da igreja de Corinto, que fica na Grécia, seriam oriundos de religiões politeístas, todas elas voltadas à adoração daqueles ídolos mudos, como disse Paulo. Portanto, se fazia necessário, na visão de Paulo, passar esclarecimentos acerca do espírito, ou seja, das relações dos novos seguidores do Cristo com o mundo, com a espiritualidade em nós e em cerca de nós. Por isso, para iniciar essas importantes lições que ele iria transmitir, ele começou dizendo, de forma muito clara, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Portanto, Paulo, com essas palavras, começa a descortinar para os coríntios noções tão atuais quanto as que hoje temos sobre todas as importantes interações e papéis de nós encarnados com o mundo espiritual, como veremos ao longo de nossa conversa de hoje. E Emmanuel, aproveitando dessas palavras com grande sabedoria, inicia sua lição a partir do versículo 4 desse capítulo 12, dizendo: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso está escrito em Paulo. E continua Emmanuel, de forma mais literal ainda, nas palavras de Paulo, que se seguiram a esse versículo 4, nos dizendo: examinando os dons espirituais, ou, mais apropriadamente, as faculdades mediúnicas entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios, abre aspas, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ainda a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de fenômenos, e a outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas. E ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz os dons que aqui falamos. E aí, a partir dessas palavras, Emmanuel nos diz: parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres, pela mão firme daquele que se constitui um amigo fiel da gentilidade. Ou seja, Paulo, 20 séculos atrás. Manuel fala 19, mas já estamos lá, quase 20 séculos, né? 20 séculos atrás, Paulo nos dizia com muita clareza que os, entre aspas, fenômenos
que nós vemos, que na realidade são as leis naturais da nossa inter-relação com os espíritos, com o mundo espiritual, se dão, cada um com o seu dom. Ou seja, cada médium tem um dom diferente. E aí vai uma reflexão importante. Espera aí, então nós estamos aqui falando só para os médiuns? Será? Será que nós todos não vivemos inseridos no mundo espiritual? Bem, nesse sentido, eu acho que a melhor forma da gente esclarecer é buscando a codificação da doutrina, né? Vamos lá? Se a gente for para o Livro dos Espíritos, ou melhor, o Livro dos Médiuns, onde Kardec nos traz de forma clara as classificações, tudo sobre a fenomenologia da mediunidade, Kardec nos diz de forma absolutamente clara, já na introdução do Livro dos Médiuns, que as dificuldades e desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Portanto, um dos objetivos de Kardec ao introduzir esse livro na codificação foi de indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Mas, calma, ou seja, parece que ele está falando só para os médiuns, né? Calma, ainda na introdução ele diz: esse, porém, não constitui o fim único a que nos propusemos. E esclarece que a nossa obra, ou seja, a obra de Kardec, o Livro dos Médiuns, não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Nós estamos aqui, numa casa espírita. Nós estamos aqui envolvidos pelo mundo espiritual, que nos assiste, nos auxilia, nos impulsiona. Portanto, fica nítido para nós que estudarmos o serviço mediúnico é o mesmo que estudarmos o caminho que nós todos que temos que percorrer, dependendo dos dons mediúnicos, independente dos dons mediúnicos que tenhamos, ou dos que não se aflorem a nós, mas todos nós nos relacionamos, todos nós temos contato com o mundo espiritual. O mundo espiritual nos influencia. Dessa forma, se nós estamos numa casa espírita, seja para prestar um serviço mediúnico, seja para recebermos assistência mediúnica, seja para frequentarmos palestras, ou para tomarmos passe, ou mesmo para tratamentos, ou seja ainda, simplesmente por simpatizar com os princípios e consolações que a doutrina espírita nos propicia, nós nos interessamos por essa lição de Paulo, dizendo que os dons mediúnicos são distribuídos diferentemente, conforme a utilidade, ele fala isso, a utilidade que cada um tenha para esse dom. Mas, indo um pouco mais à frente, nessa contextualização, vinda das palavras de Kardec, nós podemos ir para o fim do capítulo, em que Paulo está falando dos dons do Espírito, em que ele está se dirigindo aos coríntios. E no finalzinho, corroborando o que Kardec disse, que conhecimento mediúnico é para todos nós, Paulo coloca algumas reflexões para mostrar para os coríntios, portanto para todos nós também, por que a palavra dele é para todos nós. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, nas duas primeiras versículos, quando ele faz várias perguntas, se todos temos tudo igual, fica claro que nós somos diferentes, que todos nós temos diferenças entre nós, nós somos singulares.
e temos caminhos próprios e únicos. Portanto, nós temos que procurar os melhores dons em nós e, tendo esses dons detectados, se abrirá para nós um caminho melhor ainda, um excelente caminho, como diz Paulo. E é exatamente nesse ambiente de procura de crescimento, procura de evolução, a partir do intercâmbio, do contato com o mundo espiritual, que nós vemos que o caminho é único, é o caminho da lei, da justiça, amor e caridade, preconizada e exemplificada de forma sublime pelo nosso Mestre Jesus. Portanto, estamos todos inseridos nessa lição. E aí, já que essa lição interessa a todos nós, independente do tipo de dom que tivermos, mas já que todos nós buscamos a doutrina espírita por alguma forma, e já que todos nós estamos na busca do progresso pelas palavras de Jesus, nós podemos olhar mais uma vez para o Livro dos Médiuns, onde Kardec diz de forma precisa, mais uma vez, que o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desespero, operar reformas morais. Essa é a sua missão, a missão de nós que estamos aprendendo a doutrina de Cristo por meio do Espiritismo. É nisso também que se encontrará a satisfação real. Nós só encontraremos a satisfação real nesse caminho. E mais, entende-se por bons médios aqueles que são sérios, modestos, devotados e seguros. Sendo assim, o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. É uma vida de apostolado do médium. Não, é uma vida de apostolado de todos nós que, de alguma forma, começamos a abraçar a doutrina do Mestre Jesus. Essa é talvez a maior mensagem que nós podemos tirar aqui. E Kardec, continuando ainda no livro dos médiuns, que é muito importante para o nosso contextualização dessa bela lição que Emmanuel nos traz, faz algumas perguntas sobre os médiuns. E aí ele pergunta, no livro dos médiuns, ele faz algumas perguntas que são respondidas pelos espíritos, assim como nos livros dos espíritos, quando ele está tratando justamente de por que existem médiuns com essa ou aquela características. Aí ele pergunta, com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? E os espíritos respondem, é uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Kardec, é claro, sempre perguntador e sempre explorando mais os conceitos, continua com outra pergunta. Se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? E aí os espíritos são mais precisos ainda. Aliás, lembrando que nós todos aqui na Terra somos imperfeitos. A faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar a eles que dar àqueles que não têm, ou seja, quem recebe um dom da mediunidade mais aflorada, que vai prestar o serviço, na realidade precisa dessa missão, porque é nela que ele vai, que o seu caminho vai encontrar com o caminho do mestre. É assim que ele vai se melhorar, é assim que ele vai crescer espiritualmente, o médium. Então, quando vocês olharem um médium lhe dando passe, lembre-se, esse irmão está no caminho da melhora. Ele está aqui
porque ele está buscando se melhorar. Ele recebeu uma dádiva do mestre, uma dádiva para que ele pudesse se melhorar prestando esse serviço. Então, ao ele estar lhe dando um passe, ele está se beneficiando, ele está, ao mesmo tempo, ele transmitindo energia e está recebendo o caminho que o leva ao Mestre Jesus. Dentro dessa quadro que a gente está montando, dentro do fato de que os médiuns têm um apostolado, uma missão, Emmanuel, não só nessa obra que a gente está estudando, não só na lição 4 do livro Palavras de Vida Eterna, em outras obras ele também se preocupa com os médiuns. E uma delas se chama Seara dos Médiuns. Depois dessa obra, 54, em 1960, ele volta a esse assunto com um livro só dedicado a isso. E dentro desse livro, ele tem algumas palavras que nos fazem refletir ainda mais sobre esse caminho. No tratamento da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Ou seja, a mediunidade, a missão, não é para a gente receber aqui na Terra a recompensa. Age, serve, ajuda e socorre sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Muitos foram tocados por Jesus e beneficiados por Jesus, mas somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Muitos são chamados, alguns vêm, né? Não detenhas, assim, qualquer ilusão à frente dos fenômenos medianímicos. Não é porque eu os tenho que eu sou melhor ou pior que ninguém, é porque eu necessito disso para o meu caminho evolutivo, se eu tiver a mediunidade mais aflorada. Encontrarás sempre, por toda parte, muitas pessoas beneficiadas e crentes, como testemunhas convencidas e deslumbradas diante desses fenômenos mediúnicos. Mas apenas aquelas que transfiguram a si mesmas, ou seja, fazem sua reforma íntima, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, na caridade, portanto, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem. Não é necessário não é suficiente sermos beneficiados. Temos que operar nossa reforma íntima para que esses benefícios, temos que nos modificar para que esses benefícios sejam duradouros e nos levem aos caminhos do Espírito. E, para finalizar, já num livro de 1986, Emmanuel continua dizendo: mediunidade não é pretexto para situar-se a criatura no fenômeno exterior, no êxtase inútil. Não temos que ficar presos no fenômeno mediúnico. É, acima de tudo, o caminho de árduo trabalho em que o espírito, chamado a servi-la, precisa consagrar o melhor das próprias forças para colaborar no desenvolvimento do bem. E, por fim, fechando a mensagem com o final da lição de hoje, da lição 42 do livro Palavras de Vida Eterna, nos diz Emmanuel, e nos lembra Paulo, qual disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil, como Paulo já disse. É por isso que, nos quadros da ação espírita, temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos nossa regeneração no Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor de trabalho. Abstenhamos-nos, assim, do contato com as forças que operam
a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas, a título precário, para a nossa própria edificação e segundo as nossas próprias necessidades. Assim, irmãos, é que terminamos nossas reflexões, nossos aprendizados de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a nosso Mestre Jesus, dizendo a eles: obrigado, Pai amado e Jesus Mestre querido, por tanto que recebemos, pelas luzes desses ensinamentos, que nós possamos aplicá-los no dia a dia e possamos crescer em amor, crescer em justiça e crescer em caridade. Assim, agradecidos por tudo, pedimos suas bênçãos para o caminho que continua. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.